Olá, muito boa noite para todo mundo. Passando adiante de uma caneleira gigante, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV ainda marchou por mais alguns instantes até chegar numa clareira já conhecida por ser Parada Boiadeira, onde a rancharia foi erguida e se acendeu uma fogueira. E agora, com a peonada reunida, a gente anuncia que vai ser começada a nossa reunião novidadeira com a recitação da prosa brideira do dia. Depois de subir mais ligeiro do que foguete espacial e de chegar no desonroso lugar de bandido oficial da inflação na economia brasileira, o preço do leite fez o devorteio e se pinchou na descida da ribanceira. Este é o resultado da mais recente análise dos especialistas do Centro de Inteligência do Leite da Embrapa, divulgado na semana passada, que apurou novas quedas no valor de todos os produtos derivados negociados no comércio em geral e também na cotação oferecida ao pecuarista fornecedor da indústria laticinista. O primeiro sinal desta mudança de direção já tinha sido dado pelo mercado spot, aquele onde participam só as empresas do setor, que fechou o mês de agosto valendo R$ 2,83 por litro, o que representou um forte tombo de 37,6% na comparação com julho. Na mesma hora, o UHT, que é o leite de caixinha, caiu 23,5% e a mussarela levou um tombo de 15,7%. Enquanto isso, o varejo também já estava indo na mesma direção, com uma redução de 1,8% do preço do UHT no mesmo período considerado. Já na metade abrideira de setembro, de acordo com os dados apurados pelo pessoal da Embrapa, os preços tinham ficado praticamente parados, mas a previsão é de que, de outubro para frente, o carretão volte a embalar na descida da ribanceira. Pois então, conforme até já é da Sebedência Geral dos companheiros e companheiras produtores brasileiros, a parte principal da explicação para esta situação atual é uma conjuminação de motivos que teve como resultado final um substancioso aumento na oferta de desembarque das usinas praticamente no país inteiro. A primeira das questões que formam esta fieira é o clima, com a entrada da primavera e a volta das águas, o que já está fazendo aumentar a produção a partir dos estados da região sul. Além disso, por conta de um ligeiro alívio no custo da atividade, o fazendeiro já tinha melhorado a qualidade da alimentação da vacada, que já vinha respondendo com mais leite no tanque. Ainda que diz respeito à disponibilidade para praça, outra coisa que cresceu do lado da indústria é o extraordinário crescimento da importação, que somou em agosto o equivalente a 172 milhões de litros, o que representou uma alta de 63,3% em relação a julho deste ano e a nada menos que 129,9% pareando com agosto do ano passado. O PIB, Produto Interno Bruto, da agropecuária brasileira, que vem a ser aí a soma de toda a riqueza produzida pelo setor, e encolheu na metade abrideira deste ano presente. E a culpa foi do forte aumento nos custos de produção do fazendeiro brasileiro em geral. E pelo andamento do carretão, a previsão é de que a participação da nossa atividade vai encurtar na conta final deste 2022, que está indo para o seu trecho derradeiro. Confira na reportagem. O produtor tem se esforçado para continuar trabalhando. Nós, agricultores, estamos nos deparando aí com momentos bem difíceis na agricultura, principalmente por causa do preço dos insumos, do aumento do custo da produção, aumento do óleo diesel, aumento dos adubos, aumento dos corretivos de solo, das sementes, da energia elétrica, da mão de obra também. Então a gente teve aumentos bem consideráveis. Com a escalada dos custos de produção, o produto interno bruto do agronegócio brasileiro encolheu no primeiro semestre deste ano, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A metodologia do CPE e da CNA é diferente da metodologia de cálculo de PIB do IBGE, captando também a relação de preços relativos, que nós chamamos. Então, a diferença de comportamento entre os preços de produtos e os preços de insumos no agronegócio, nos seus segmentos,
importam, né, e ajudam, fazem parte das variações que a gente divulga. O cenário geral explicitado no trimestre anterior se manteve, com a redução sendo resultada em grande medida da forte alta dos custos com insumos no setor, tanto na agropecuária quanto nas agroindústrias. Além disso, o clima também influenciou. Tivemos também problemas climáticos que afetaram a produtividade em diversas culturas e destacando aí um efeito bastante forte sobre a soja. E a soja é uma cultura muito grande no PIB, né? O que acontece com a soja tende a se refletir também no agregado, então esse problema climático, não só na soja, mas destacando a soja, foi importante também para explicar a queda do agronegócio. A expectativa da CNA e do CPEA é que neste ano a participação do agronegócio no Produto Interno Bruto deve ser menor que o ano passado, ficando apenas em 25,5%, 2% abaixo do ano passado, quando alcançou 27,5%. A queda do PIB agora em 2022, ela se verifica frente ao patamar recorde aí do PIB do agro, que foi alcançado em 2021. No ramo agrícola, essa queda ela ocorreu de forma mais acentuada dentro da porteira, justamente por conta desse aumento forte aí dos custos dos insumos, como fertilizantes, como defensivos, que chegou aí, em muitos casos, dobrar de preço, né, com questões, por exemplo, como oferta mundial do produto, matéria-prima para sua produção, consequência aí direta do conflito entre Rússia e Ucrânia. Com tudo isso, quem paga o preço é o produtor. Dentro das propriedades, a gente está ficando com uma margem muito pequena no lucro, ou às vezes nula em alguns casos. Estando o serviço já bem encaminhado, com metade do terreno já loteado e capinado, e com o sol já quase no meio do céu, a peonada faz agora uma parada ligeira e cada um vai pegar o seu farnel para retomar a empreita depois que a fome tiver sido satisfeita. É um instante só, aguarde. Estamos de volta para o Eito e, conforme já tinha sido anunciado e prometido, o assunto escolhido e apartado para dar continuação na função é a apresentação do quadro Pecuária em Alta, que é uma parceria nossa com a Alta Genetics do Brasil. Acompanhe. Olá, seja bem-vindo no nosso Pecuária em Alta de hoje, especial Corte Zebu. A gente traz informações importantes para você levar o melhoramento genético para a sua propriedade, entender um pouco mais sobre as novidades, as tendências e as tecnologias do mercado. E quem explica para a gente hoje é o Rafael Oliveira, gerente de Corte Zebu da Alta. Rafa, seja bem-vindo no nosso programa de hoje. Obrigado, David. É um prazer estar falando com vocês aqui e poder contribuir um pouquinho com algumas informações interessantes aí para os nossos telespectadores. Ô Rafa, quando a gente está falando de um bezerro saudável, equilibrado e de qualidade, a gente não pode deixar de falar das novilhas precoces, né? Das precocinhas, das super precoces. Quando o produtor falava de emprenhar uma novilha de 12, 14 meses, ele ficava doido, falava, isso é impossível. E hoje é mais do que possível, né? O que o mercado mudou e fez o produtor mudar de opinião? E hoje a pecuária ela compete muito com lavoura, com floresta que eu falo, muito eucalipto, pinhos. Então, assim, lavoura principalmente com cana, soja, milho. Então, assim, a pecuária tem que ser competitiva, ela tem que se tornar competitiva. E uma forma dela se tornar competitiva é encurtando ou achatando o ciclo dela. Ou seja, a gente fazer com que uma fêmea, ou até um macho, vamos dizer assim, ele seja precoce. Ele entra em reprodução mais cedo. Porque quando ele entra em reprodução mais cedo, ele deixa um bezerro mais cedo na propriedade. E a fêmea hoje, ela passa a ser eficiente quando ela entrega um bezerro por ano, ela se paga com bezerro. E quanto mais cedo ela se pagar, melhor. E a precocidade, ela traz aí essa eficiência da fêmea mais acentuada. Então, assim, hoje a precocidade ela é uma das ferramentas importantes para tornar a pecuária competitiva, porque se não for competitiva, o criador ele vai entregar a fazenda, arrendar para soja, arrendar para cana, vai arrendar para floresta, porque a gente sabe que as margens na pecuária, a margem financeira numa pecuária de corte, elas estão cada vez mais apertada, porque os custos estão muito altos, a arroba ela vem oscilando, o preço do bezerro vem oscilando,
Então a gente tem que se tornar competitivo, e para se tornar competitivo a gente tem que ser eficiente. E para ser eficiente, a fêmea tem que entregar um bezerro, e um bezerro de qualidade todo ano. E é isso que acontece, né, Rafa? Fazer com que a novilha pague a conta, né? Todo o investimento que está sendo feito nela. Hoje a gente já vê várias fazendas que não seguram fêmeas que não emprenharam ou super ou precocemente, né? Vamos dizer assim. A gente sabe de várias fazendas que a fêmea hoje, se ela não emprenhou antes dos 20 meses de idade, ou dos 18 meses, ela é emprenhada normalmente, depois ela é vendida, como uma novilha normal. Então, hoje, a fêmea, em várias propriedades, ela se torna precoce. A gente sabe que a precocidade, ela é envolvida com vários outros fatores, tipo nutrição. Talvez seja um dos fatores que mais influenciam em termos de precocidade. Para a novilha se tornar precoce, além de genética, lógico, ela tem que ter um manejo nutricional, um manejo sanitário interessante, porque ela tem que pesar, ela tem que ter um mínimo de peso para entrar em reprodução, ela tem que ter um mínimo de acabamento para entrar em reprodução. Por isso que o acabamento ele passa a ser importante, igual eu falei lá atrás, não só na parte de terminação de carcaça, mas como reserva energética e principalmente por causa de precocidade sexual. A gente sabe que a fêmea, ela cresce, ela para de crescer, ela começa a depositar gordura, a partir do momento que ela deposita gordura, ela entra em reprodução. Por isso que o acabamento entra de novo como uma característica muito importante. Então, o manejo nutricional, o manejo sanitário, mais a genética, é a receita de sucesso aí para uma precocidade sexual em fêmeas e também em machos, né? A condição corporal da novilha, né? O professor Gustavo, ele abordou no Concept Plus que uma novilha muito gorda e muito magra, ou seja, os extremos, né, pode prejudicar e muito o desenvolvimento dela. E não é isso que precisa, é preciso encontrar o meio termo para ter o sucesso da novilha precoce, né? A novilha muito magra, ou a fêmea muito magra, ela já vai estar com um balanço energético não vai estar positivo, ela não vai estar ganhando peso. A fêmea muito pesada, com excesso de gordura também, ela passa a ser prejudicial, porque o hormônio reprodutivo ele tem ligação muito forte com o tecido adiposo. Então, a fêmea passa a prejudicar a parte reprodutiva. Então, assim, o meio termo é sempre o ideal, né? Não os extremos. A gente tem sempre que fugir dos extremos, sempre. Mas, vou dar um exemplo simples, essas mulheres triatleta, que tem baixo índice corporal de gordura corporal, geralmente elas não ciclam. Então, é justamente a mesma coisa que a gente pensa numa fêmea, numa vaca. A vaca muito magra, também, ela não vai entrar em reprodução por causa de falta de gordura. Quando a gente fala de rebanho precoce, quais são os itens que o produtor está selecionando, o que ele tem que se atentar para montar um rebanho precoce? David, a introdução do gene de precocidade, em termos pensando em genética, hoje ele está um pouco mais tranquilo, porque existem várias fazendas que já fazem um trabalho de seleção há anos aí, em termos de seleção de precocidade sexual, tanto em macho quanto em fêmea. Então hoje a gente consegue ir no mercado, seja comprando fêmeas em leilões, ou seja, comprando sêmen central de touros que tem esse gene de precocidade embutido aí por vários anos em termos de genética aí, sustentado aí por várias gerações. Por exemplo, hoje a gente tem touro na central que tem 8 gerações de matrizes super precoces em seu pedigree. E ele, inclusive, são touros que deram sêmen super precoce, que hoje a gente já consegue mensurar também precocidade sexual em macho, ou seja, 9 gerações de precocidade sexual. Isso aí já é um ponto interessante. E também através das avaliações genéticas, hoje existem características que trazem facilidade para a gente selecionar em termos de precocidade sexual. Por exemplo, característica de idade ao primeiro parto, característica de probabilidade de parto precoce, o próprio acabamento tem uma correlação alta com precocidade sexual, então se a gente juntar idade ao primeiro parto ou probabilidade de parto precoce com acabamento e também com stayability, que a gente já viu que a stay tem correlação também com precocidade sexual, é um bônus aí para a gente trabalhar em termos de seleção de touros ou seleção de indivíduos para ser utilizados em rebanho buscando precocidade sexual e além disso também, lógico, o perímetro escrotal
a gente sabe que tem uma correlação alta também com precocidade sexual. Então, hoje aí existem várias ferramentas, existem vários indivíduos que trazem o gene dentro da sua genética para a precocidade sexual, que o criador, utilizando, ele vai ter aí esse gene dentro do rebanho. A gente sabe que quando você introduz o gene no rebanho, aí ele é mais fácil, através de um manejo nutricional, um manejo sanitário, a gente colher essa precocidade sexual aí no rebanho. Lógico, pensando em rebanhos comerciais, lógico que a gente não vai trazer na primeira geração um rebanho que tem aí em média de 24 meses de início aí de reprodutivo de uma fêmea para 12 meses. Isso a gente vai ter que ir trazendo aos poucos, diminuindo, através de melhorar o manejo nutricional, melhorar a genética, todo esse conjunto aí faz com que o intervalo aí vai sendo encurtado aí. Isso facilita muito aí a introdução e o resultado em termos de precocidade sexual. Bom, a gente chegou ao fim do nosso programa Pecuária em Alta, especial Corte Zebu, que trouxe várias informações para você. E claro que a nossa intenção aqui é ajudar você cada vez mais a entender sobre as tecnologias, ao mercado da pecuária e, claro, falar sobre o nosso papel no investimento e na melhoria da pecuária brasileira, do mundo inteiro, né? E também para te ajudar a fazer parte dessa evolução. Rafa, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes para participar do nosso Pecuária em Alta. Eu que agradeço, David, é sempre um prazer poder falar com todos aí, poder contribuir um pouquinho aí com quem nos assiste aí, com nossos clientes e parceiros aí de casa. E para você ficar por dentro de todo o conteúdo da Alta, você já sabe, né? Só você seguir a gente no canal no YouTube, também seguir a gente nas redes sociais, tem sempre novidade. O nosso canal no YouTube está recheado de vídeos, conversas técnicas para você ficar por dentro do mundo da pecuária. No Spotify, na sua plataforma de podcast preferido, a gente tem sempre, toda quinta-feira, um episódio novinho para você. E a gente volta a se encontrar no próximo Pecuária em Alta. Forte abraço e até mais. O canto recortado do sabiá de peito alaranjado anunciou que a boiada já está chegada na porteira da ramada, que vem a ser a metade do caminho do arraial do Espraiadinho. E nesse ponto a gente faz uma parada ligeira para retomar nossa lida faladeira em instantes, quando então será feita a apresentação do noticiário e do nosso comentário a respeito do mercado do boi gordo, que será anunciado agora pela seguinte manchete avisadeira. Com o outubro já entrado e estreado no calendário, o trabalhador está mais perto de receber o salário, mas o rumo que o carretão vai tomar no estradão continua incerto e a nossa praça boiadeira começou a semana padecendo de febre paradeira. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de 3 minutos e mais um tiquinho, aguarde. Com um olho no dinheiro investido na engorda do gado e outro no sentido que está sendo tomado pelo mercado boiadeiro, a gente convida agora o companheiro para fazer a conferência e tomar tenência do que está sendo falado no eito a respeito da negociação do boi gordo e da sua cotação. E o que tem para ser contado é que, com o outubro já estreado e entrado no calendário, o mercado pecuário venceu esta segunda-feira, a briteira do mês, padecendo, mais uma vez, de febre paradeira. É verdade verdadeira mesmo que o primeiro e o derradeiro dias da semana sempre foram de movimento acanhado, mas assim mesmo este comportamento foi motivo de um certo estranhamento da parte do fazendeiro, porque agora já não demora para o trabalhador brasileiro receber o pagamento do salário. E isso já deveria estar ajudando a animar a negociação na nossa praça boiadeira. Falando assim no geral do país inteiro, pelo menos por enquanto, esta reação ainda não aconteceu. Mas um sinal de que esta situação pode mudar foi o caso registrado no comércio de carne com osso no atacado, onde o carretão, que estava embicado na descida do estradão, acabou de fazer o devorteio e virou para o lado contrário. O reajuste foi puxado principalmente pelo dianteiro, sendo que a carcaça casada de macho castrado subiu para R$ 18,33 o quilo, o que representou uma alta de 0,6% na comparação com a segunda-feira passada. A explicação é que, com o 22 entrando já no seu trecho final, a previsão é que daqui para frente o consumo aumente aqui no nosso próprio terreiro, por conta da continuação da campanha eleitoral, da Copa do Mundo de Futebol e da tradicional comemoração do Natal e do final de ano.
A questão é que, pelo jeito que o vento está batendo no eito, esqueceram de avisar o consumidor brasileiro a respeito de qual deveria ser o seu comportamento. E o que está garantindo uma demanda assim, mais ou menos, continua sendo só o comprador estrangeiro. Mas como o que está bom também pode piorar, o setor exportador, que estava nadando de braçada no mercado, agora está começando a deixar o fazendeiro fornecedor preocupado, por conta principalmente da situação da China. O que está acontecendo é que o gigante lá do Oriente Distante está enfrentando uma fieira de perrengues e trapeiras econômicas e financeiras que estão complicando a vida dos importadores em geral. Por este e por outros motivos, na semana passada, a arroba dos animais criados conforme o figurino exigido pelo nosso freguês chinês já tinha recuado para R$ 290. E para completar a consumição, tem ainda a questão da oferta de gado terminado, que está sendo perfeitamente suficiente para garantir o abastecimento da indústria, mesmo nesta época do ano, que deveria ser de carestia de mercadoria por conta da estiagem e da queda na qualidade da pastagem. A diferença é que, nesta atual temporada, o comprador de boiada se adiantou e antecipou a negociada, fechando uma enorme quantidade de contratos de boi a termo, principalmente com os grandes confinamentos, e agora está à vontade para descer o facão em cima da cotação. De qualquer maneira, de sexta-feira passada para cá, a arroba já não está mais descendo a ladeira em desabalada carreira, sendo que no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 5 das 32 regiões, com 2 destas praças registrando altas, enquanto nas outras 3 o caso foi de baixa. A listinha das arribadas foi encabeçada pelo norte das Minas Gerais, onde o boi subiu sozinho, arredondando de novo os R$ 270 para pagamento a prazo e estando já descontada a parte do fundo rural. Neste mesmo trieiro foi o mercado em Paragominas, no Pará, com o macho sendo aumentado para R$ 264. Já no oeste do Maranhão, a derriçada foi geral, com o boi caindo para R$ 262 e a vaca para R$ 244,50. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a fêmea piorou para R$ 249. No noroeste do Paraná, o boi já não está valendo mais do que R$ 282,50 e a vaca do que R$ 259. Este ranchinho ali na beira do espraiadinho, trançado com cipó de imbira e barreado, eu mesmo levantei quando marquei de casar com a Jandira, cabocla faceira que eu conheci quando vim morar aqui na fazenda Cambuquira. Mas olhando de perto, de certo que o amigo vai reparar que ele está assim meio largado, o jardim está brigando com o mato e as flores estão desbotadas nas suas cores. E a explicação é que agora eu estou vivendo aqui sozinho, porque essa moça distratou meu coração e foi-se embora do sertão. Conforme já foi falado aqui mais do que uma vez, e disso os companheiros e as companheiras, boiadeiros ou não, já estão sabelizados, estas trovinhas que são recitadas aqui no fechamento da nossa função novidadeira estão ajuntadas, organizadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que eu escrevi na intenção de fazer a devida e merecida louvação da nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. Se o amigo e a amiga ainda não leram e quiserem saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, que está custando bem menos do que 2 sacos de milho, podem me chamar no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo feito esta apresentação muito mais por satisfação do que por obrigação, a comitiva do Terra Viva DBO na TV vai levantando a rancharia e partindo para outras freguesias, agradecendo pela nossa boa sorte e deixando aos companheiros e companheiras boiadeiros um abraço forte e a promessa firme de voltar amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Até mais ver então.